Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é a vice-diretora científica da Sociedade Brasileira de Queimaduras, Raquel Pan. Raquel, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Muito obrigada, João. Raquel, você tem uma longa experiência ligado a essa parte de queimaduras, também é professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, tem toda essa bagagem no seu currículo e a gente está vivendo aí esse junho laranja, de conscientização mesmo. É importante falar sobre queimaduras? Sim, João. Para começar falar um pouquinho da história do Junho Laranja, a gente tem o dia 6 de junho, que é o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras. Eles estenderam isso, ele foi criado em 2009, eles estenderam para uma semana, agora a gente tem um mês de prevenção às queimaduras. E a importância da gente falar, nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, foi por causa do ano passado, em março, a comercialização do álcool 70, né, de forma líquida e também em gel, tá? E ele é muito mais inflamável do que aquele outro álcool que a gente estava acostumado. Então a gente teve um aumento do número de queimaduras durante esse período. O álcool em gel pega fogo, ele é inflamável também? Claro. E o que é o problema do álcool em gel nesse sentido das queimaduras? Porque quando você passa, você não está vendo que ele está ali, ele fica como se fosse uma camada na sua pele e ele tem uma chama que ela não aparece. Tá? Então, a gente teve um aumento muito grande de internações durante a pandemia. Tá? Então, assim, é importante que a gente fale para as pessoas, para elas lavarem as mãos se elas, com água e sabão, né? Toda oportunidade que elas tiverem. E não teve essa oportunidade, aí utiliza o álcool em gel. Tá? E existem produtos que eles são, que a gente fala que são sanitizantes, para a gente utilizar, e são próprios para a pele. Tá? Quando a gente vai falar em casa, a gente fala da água sanitária, né? Misturar um pouco de água ali para superfícies, mas para a pele a gente já não pode passar. Mas existe um nome desses produtos, você pode ir na farmácia e perguntar, eu quero um produto sanitizante, mas ele é próprio para a mão. Se naquela farmácia não tiver algum outro local, eles podem indicar para a gente evitar ao máximo, tá? Porque a gente vai se proteger contra o coronavírus, mas a gente pode ter um problema com outro tipo de doença. No caso da queimadura, a queimadura com álcool, ela é diferente de outra queimadura? Sim. O álcool primeiro que a gente pode, ele espalha mais, tá? Principalmente o líquido, mas ele espalha, então a superfície é maior. Tá, João? Então a gente precisa ter mais cuidado com isso, na hora de aproveitar e falar um pouquinho dos cuidados, tá? Então aconteceu uma queimadura com você, água corrente, as pessoas sempre têm muita dúvida quando eu falo sobre isso. Então abriu a água da torneira, Raquel, eu não tenho, assim, eu tenho um balde de água, o que eu faço? Enfio a mão lá dentro? Falei, não, você tomba o balde em cima da mão do local. Tem uma piscina, João, às vezes não é para ficar fazendo aglomeração, fazer churrasco, mas se o pessoal tiver lá, aconteceu, mas pula ou não pula na piscina? O que você acha? Pula na piscina, porque a gente vai evitar que essa queimadura, em vez de ficar lá, corre para um lado, corre para o outro, ou rola no chão também, tá? Então, esse é uma fonte, uma forma de se prevenir, assim, prevenir no sentido que a gente fala uma prevenção secundária. A primária já não está queimado. Secundária é apagar esse fogo quanto antes. Não colocar de jeito nenhum produto, tá? O pessoal não tinha mania de passar pomada, pasta de dente, um monte, não é para passar, é para usar água corrente. Procurar, dependendo do tamanho, assim, procurar um serviço de saúde que eles vão ter um cuidado, tá? Se tiver bolha, não estourar essas bolhas em casa. No serviço, que a gente fala que é um ambiente mais controlado, então aí o profissional que vai avaliar essa queimadura, ele vai poder tirar essa bolha e passar o produto adequado e fazer o curativo. Em casa, não estourar essa bolha, tá bom? Você percebe que com a pandemia, o uso constante de álcool, esse número de queimaduras, de acidentes, eles aumentaram? Sim, aumentaram bastante. A sociedade traz um número aí de 700 internações, mas a gente imagina que esse número seja maior, porque às vezes o paciente, a pessoa que se queimou, ela chega no hospital, mas às vezes com uma outra indicação. Ela não chegou de primeira e falou, queimou foi álcool. Então, às vezes, ela está indicando que foi uma queimadura, mas eles não sabem do que é ainda, tá? É o agente causal, o causador que a gente acaba falando, tá? Teve o acidente, teve a queimadura, você falou água corrente. E depois, a recuperação,
não é ficar mexendo, fazer os curativos, seguir o que o médico orientar? Isso, então assim, quando a pessoa queimou, né, ficou aquela, eu sempre gosto de mostrar para as pessoas assim, então queimou o braço, né, lavou com água corrente, você vai pegar um pano limpo e seco, colocar em cima e ir para o serviço. Não é para colocar pano molhado, porque a pessoa, ela já perdeu uma camada da pele, e a pele, ela, além da proteção, ela tem a questão da temperatura, então a gente coloca esse pano limpo e seco e vai para o hospital, e vai seguir as orientações, tá? E aproveitando, para falar assim um pouquinho mais, para tratar de queimaduras não é só o médico, não é só a enfermeira, é uma equipe multiprofissional. Então, é médico, enfermeiro, psicólogo, porque as sequelas, elas são duradouras. Não tem como eu falar, vai acabar com a cicatriz, vai sumir a cicatriz ela não vai sumir. Então, a gente tem que prevenir para que isso não ocorra. Tá bom? Então, é uma equipe muito grande, fono, terapeuta ocupacional, a equipe base, quando a gente sempre discute na sociedade, é médico, enfermeiro e fisioterapeuta, desculpa. E aí tem toda a outra equipe multi aí para trabalhar com esse paciente. Criança tem que ter uma atenção redobrada? Isso. Durante a pandemia, como as pessoas começaram a ficar mais em casa, tanto os pais quanto as crianças, mas o pai que estava em casa, ele está tendo que trabalhar. Então, ele não consegue fazer uma supervisão direta. E essa não supervisão direta dos filhos acaba acarretando diversos acidentes, incluindo as queimaduras. E durante a pandemia a gente percebeu esse aumento. Então, as crianças brincando com o álcool, tem até a questão não da queimadura, mas da ingestão, intoxicação por álcool também, tá? Então, a gente tem que ficar muito atenta aí com as crianças em casa e não é a criança, a gente não pode deixar ela ficar manipulando o álcool, tá? Então, o álcool tem que ficar com o adulto e a criança está ali para receber. Ela deixar um frasquinho de álcool com ela não é o ideal, tá? Raquel, a pessoa está em casa, dona de casa sempre está cuidando, fazendo as coisas, contato com água, com detergente, com sabão. Isso já é eficaz? Ou ela precisa complementar com o álcool? Ou deixar o álcool só para usar, sair de casa, estou na rua, estou numa loja, aí sim eu uso o meu álcool. Como agir nesse caso? Isso, em casa ou num outro local. No seu serviço, você tem um local para você lavar a mão com água e sabão? Perfeito. Você não tem, você está na rua, andando em algum local que você não tem como lavar a mão, aí você utiliza o álcool, mas você evita por causa justamente dessa camada, quando é o álcool líquido ou... O líquido não, desculpa, o gel, mas assim, o líquido de tomar cuidado assim, de derrubar. Lembrei das crianças também, dos totens, nas entradas dos serviços. Então, além do risco dessa queimadura, ele pode ir direto, pela altura da criança, nos olhos. Então, a gente tem relatos, né, dessas internações de lesões oculares por causa do uso inadequado do álcool. Ou seja, tem que tomar cuidado mesmo. Sim, muito, porque ela é uma doença crônica. A gente não tem mais essa de falar que queimadura é aguda. Olha, eu falei ir para o hospital e sumiu. Não, esse paciente ele vai ser tratado por muitos anos. Então, esse mês, né, que a gente está falando do Junho Laranja, ele é tão importante para conscientizar as pessoas desse cuidado. E não só nesse mês, durante a vida inteira, o tempo inteiro a gente tem que estar vigilante contra os acidentes. Agora a gente não vai ter, mas tinha as festas juninas que também eram um problema, né? Sim, a questão das fogueiras. Mas a pessoa vai utilizar o álcool, ela nunca colocar. Então, se eu tivesse um frasco de álcool aqui para colocar, o que é o problema? Essa faísca ela pode entrar dentro do local de álcool, e aí a pessoa, o que ela faz? Ela acaba jogando. E aí, às vezes, não é ela que se queimou, mas acaba ocorrendo um acidente com outras pessoas. Queria muito agradecer a sua participação, suas informações, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, pode contar comigo sempre. Conversei na Sessão TV Atende hoje com Raquel Pan. Ela é vice-diretora científica da Sociedade Brasileira de Queimaduras.